Teoria sistêmica da administração. Eu fiz um mapeamento das principais questões de concursos que caem sobre esse tema ao redor do Brasil. E o resultado foi essa aula que você vê agora, que contém questões para você resolver, para a gente estudar, e que contém toda a teoria focada em ordem de importância no que mais cai nas questões a respeito desse tema. Tema esse que está dentro de teoria geral da administração, que normalmente os concursos no seu edital, lá no conteúdo programático, cai assim: TGA, da teoria clássica à contingencial. A teoria sistêmica é a última, a penúltima, antes de contingencial, que vai ser a próxima teoria que a gente vai ver. Então, foca aí. Teoria sistêmica da administração. Teoria sistêmica. Nesse primeiro momento, nesse primeiro quadro, eu quero dividir isso em 4 partes. Na primeira, a gente vai fazer uma breve introdução a essa teoria. Já na segunda, eu vou te explicar o conceito de sistema. No terceiro momento, a gente vai dar uma olhadinha sobre tipos de sistemas. E aí, a gente vai introduzir o homem funcional. Além disso, a gente também vai falar das principais características e dos principais conceitos desse sistema, que são o que eu mais vi cobrando nas questões. Conceitos como homeostase, diferenciação, equifinalidade, entre outros que você precisa saber para acertar as questões desse tipo. Você vai ver também que essa aula está recheada de exercícios para a gente ir fazendo. Alguns eu vou até responder aqui contigo, outros eu vou deixar para você mesmo responder quando você estiver estudando. Beleza? Vamos seguir. Então, nesse primeiro momento, eu preciso te falar o seguinte. Um dos principais autores dessa teoria foi um cara chamado Ludwig von Bertalanffy. Esse cara era um biólogo austríaco e, mais ou menos ali, na década de 1950, ele criou ideias de teoria de sistema. E essas ideias, elas vieram a ser utilizadas no pensamento administrativo, porque a partir de agora a gente vai considerar todas as organizações como essa palavrinha aqui chamada sistema aberto. O que significa sistema aberto? Ora, basicamente significa que a organização está em interação constante com o ambiente externo. E isso aqui é muito diferente do que a gente via nas teorias clássicas. Por exemplo, administração científica, administração clássica, que enxergavam a organização de forma isolada. Aqui, a teoria sistêmica propõe uma visão mais aberta, holística, como se a organização fosse uma composição de várias partes. Então, imagina um quebra-cabeça, vou montar aqui. Imagina um quebra-cabeça aqui, ó. Tem uma parte que se encaixa aqui, talvez outra que se encaixa em outro lugar, e assim se monta um quebra-cabeça. A organização, então, era como se fosse partes de um quebra-cabeça, partes que unidas formavam um todo maior do que as próprias partes. Conceitos esses que a gente vai ver já nos próximos momentos, tá bom? Agora entenda o seguinte, então a teoria de sistema, ela olha a organização como um sistema aberto. E isso é muito importante, por quê? Porque quando você vê muitas questões de concurso sempre usam esse termo, sistema aberto, sistema aberto, sistema aberto. Inclusive, olha na tela. Se você observar essa questão número 1 que eu separei para você, a abordagem da administração que passou a considerar a empresa como um sistema aberto em contínua interação com o meio ambiente denomina-se teoria de sistemas. Então, o sistema aberto é aquele que interage com o ambiente o tempo todo. O que é isso? Explicando assim em termos práticos. Veja bem, quando a gente olha para a teoria clássica, para a teoria científica, a gente tinha uma administração que era olhada apenas para dentro da fábrica. Então, por exemplo, a teoria científica olhava apenas para as tarefas, para os trabalhadores, ou seja, só para dentro do que acontecia dentro da organização, dentro da fábrica, dentro da empresa. A teoria clássica vai olhar só para o papel do gerente, vai olhar só para a estrutura. Isso ainda é o que? Dentro do que acontece da empresa. A gente também vai ter teoria das relações humanas, que também olha só para dentro da empresa. A gente até então não tinha uma teoria
A não ser a teoria estruturalista, que já é um passo inicial para a teoria sistêmica, mas essa é outro caso. Volte lá e assista a aula de teoria estruturalista para você entender. Mas, no geral, todas as teorias anteriores focavam muito mais em fazer a organização entender o que acontecia dentro das organizações. Só que o ambiente externo a uma organização também afeta dentro da organização. Então, por exemplo, digamos que eu tenho uma empresa que está situada na beira de um lago. E esse lago sofre uma enchente, chove muito, sofre uma enchente. O que acontece é o quê? O alagamento dentro da empresa, ou seja, um fator externo interferiu no ambiente interno. Por quê? Porque o ambiente geográfico, o ambiente físico, também interage o tempo todo com a organização. Mas não é só isso. Imagina, por exemplo, que surge uma lei e essa lei faz com que a empresa precise se adaptar. Por exemplo, Lei Geral de Proteção de Dados. Todas as empresas tiveram que se adaptar a essa lei, só que essa lei ela não acontece dentro da empresa, ela acontece fora da empresa. Assim, a gente também tem decisões de governo que acontecem fora da empresa. A gente tem questões políticas, legais, geográficas, culturais, né? Às vezes a cultura de uma organização muda. A cultura de uma sociedade, aonde a organização está inserida, muda. Então a organização vai precisar se adaptar àquilo. Ou seja, o tempo fora o seguinte, né? A organização interage com o fornecedor, que está externo à empresa. A organização interage com o cliente, que está externo à empresa. Então, a teoria sistêmica veio olhar para o lado de fora, para essas interações. Então, encara como um sistema aberto, dizendo o seguinte: a organização interage com o meio ambiente o tempo todo e ela é formada por várias partes que juntas formam um todo que é maior do que a soma dessas partes. Por isso, sistema. Quando você pensa em sistema, você pensa num monte de componentes unidos, juntos, que formam um todo. É só você olhar o sistema do seu corpo. Você tem um sistema digestivo, você tem vários órgãos que compõem esse sistema, que trabalham em conjunto para fornecer um resultado. Você tem o sistema circulatório, você tem o sistema neurológico, né? Sistema nervoso. Então, é o quê? O seu corpo também é um sistema. Tudo é uma soma de muitos componentes. E esse é o principal entendimento da teoria sistêmica. E é por aqui que a gente começa a entender que também foi visto a administração como um sistema. E aí a gente tem esse ponto inicial aí, sistema aberto, certo? Voltando. E aí, como eu mesmo nessa introdução já até acabei dando o conceito de sistema. Então, o que é um sistema? Um sistema é um conjunto de elementos, sendo que esses elementos eles estão interrelacionados. E esses sistemas também, eles dependem um do outro, portanto, eles são interdependentes. Eles trabalham juntos para alcançar um objetivo em comum. E como exemplo, eu acabei te dando o corpo humano. Nós somos um conjunto de muitas partes que unidas formam o nosso corpo e nos dão uma função que juntas é maior do que a soma simplesmente das partes. Isso é um sistema. E aí eu preciso vir para te explicar os tipos de sistemas. E como eu te falei lá no começo, a gente tem o tal do, olha aqui, sistema aberto, tá? Só que eu vou puxar aqui uma setinha e vou colocar aqui sistema aberto. E mais aqui eu vou colocar o sistema fechado. Então, o que é o sistema aberto? O sistema aberto, ele está, como eu te falei, aqui, bem aqui nesse ponto, em interação constante com o ambiente. Então, você tem empresas, você tem órgãos públicos que o tempo todo está em troca com o ambiente. Então, imagina o seguinte, imagina que essa bolinha aqui é uma organização. E tudo que está em branco aqui dentro é o que está dentro da organização. E tudo que está em amarelo aqui fora está fora da organização. O tempo inteiro, o sistema aberto, ele vai receber entradas, escrever aqui, e ele também vai fornecer saídas. Ele está o tempo inteiro, então, nessa troca constante aqui, entradas e saídas, entradas e saídas. Já o sistema fechado, ele é o oposto do sistema aberto. Então, se o sistema aberto há uma interação constante com o ambiente, o sistema fechado não interage com o ambiente, certo? Esse é o sistema fechado. E no meio disso tudo, entra o conceito de homem funcional. Se você lembrar,
A gente vai ter lá na abordagem clássica o conceito de homo econômico, é um homem econômico, né? Ou homo economicus. Você vai ter o conceito de homem social, tem o homem organizacional, tem o homem administrativo. Aqui a gente tem, então, o homem funcional. O homem que ele faz parte de um sistema. Vamos entender? Esse homem, eu vou colocar bem aqui, ó. Ele faz parte de um sistema. Essas interações que acontecem aqui no sistema aberto, entrada, saída, essa interação com o ambiente, ele molda o homem funcional. Então o homem ele é moldado pelas interações. Esse homem funcional, então, como ele faz parte de um sistema, ele tem o quê? Ele tem funções naquele sistema. O ambiente exige dele que ele desempenhe funções. Então, o homem funcional desempenha funções. Como ele desempenha funções, ele pode fazer o quê? Ele pode se adaptar. Então, o homem funcional, ele é adaptado. Ou melhor, adaptável, né? Vou colocar aqui adaptável. O homem funcional, ele faz parte de um todo. Então, ele vai precisar o quê? Cooperar. O homem funcional, ele ajuda a alcançar os objetivos do sistema. Então, se a gente olhar aí para a tela, a gente tem uma questão sobre homem funcional. Depois você volta aí no material, ó, e você pode fazer também as questões sobre o que é um sistema, tipo de sistema, tá? Que eu pulei para que você possa fazer em casa. Agora, respondendo essa questão, olha só. No conceito de homem funcional, o indivíduo comporta-se... Aí ele quer saber, né? Ele dá as opções. Como que o homem funcional se comporta? Aí ele vai dar A, B, C e D. E aí, se a gente for vindo na ordem, tá? Eu vou vir na ordem inversa, vou vir da D para A. D, de forma delegada pelo superior hierárquico. Essa ideia aqui de hierarquia, de autoridade, tá? A gente tem na teoria burocrática, a gente tem na teoria clássica, a gente tem na teoria neoclássica, tudo bem? Mas a gente não trata desse assunto em teoria sistêmica. Fora que bem aqui ele fala assim, ó, e o colaborador é profissional selecionado por sua competência e capacidade. Isso aqui é teoria burocrática. Quando a gente vem para C, como ocupante de um cargo, é a teoria burocrática também, porque é a teoria que fala que o cargo é impessoal, então a pessoa não é considerada, só o cargo dela é a autoridade que ela ocupa naquele cargo. Ou seja, C também é teoria burocrática. Aí fala que como um profissional, pois é especialista essa ideia também de profissionalização também foi trazida pela teoria burocrática. Então, todas essas três aqui são teoria burocrática. Vamos ver em um papel dentro das organizações, ó, papel dentro das organizações, interrelacionando-se com os demais indivíduos como um sistema aberto. Portanto, letra A. Isso a gente acabou de explicar. Então, olha só como é legal. Só que essa introdução já dá para você acertar um monte de questão de teoria sistêmica. Só que cai alguns conceitos que costumam cair, como, por exemplo, o conceito de importação, de transformação, de exportação, de entropia negativa, feedback ou então retroalimentação, costuma vir muito, homeostase costuma vir muito. Você precisa entender um pouco desses conceitos. Então, agora a gente vai falar sobre as características dos sistemas abertos. Vamos lá. Mas antes de falar dessas características que você está vendo aí na tela, eu quero te dizer que se você quer esse material aí, ele é disponível para download para quem está no ADM Academy, que é a minha área de membros. Então você pode vir estudar comigo na minha área de membros, ser meu aluno e fazer aí a sua aquisição do ADM Academy. Você vai encontrar todos os materiais disponíveis dessa aula no ADM Academy, bem como essa própria aula você encontra lá também. E você encontra outras aulas, outros cursos que não estão disponíveis gratuitamente no YouTube, só apenas lá dentro da plataforma. Então, se é esse o caso, vá lá e faça a sua aquisição. E aí você vai poder baixar todos os nossos materiais. Está bem completo esse material de TGA. Então, voltando aí para a tela, a gente precisa falar das características dos sistemas abertos. E quando a gente fala dessas características, a gente tem dois autores que eu vou deixar o nome deles bem aqui embaixo, para você saber que essas ideias são deles, que é o tal do Katz e Kahn. E aí, logo de cara, existem 4 características que eu preciso explicar de uma vez. Então, eu vou colocar aqui no 1 essas características. Veja, todo o sistema ele vai ter a entrada. Se você já estudou gestão de processos, isso fica fácil de entender. Essa entrada a gente também pode chamar de inputs,
tá? Ou seja, aqui, o que é essa entrada? É material, matéria-prima, energia, informação. Essa entrada é a entrada de recursos. Vou colocar mais aqui embaixo também, ó, recursos. Pensa assim, para produzir um carro, entra uma série de peças ali. Entra borracha, entra metal, entra componente eletrônico. Tudo que é para produzir alimento, vai entrar matéria-prima, vai produzir uma refeição, um prato de comida, vai entrar alface, vai entrar feijão, vai entrar arroz. Existe a entrada, tá bom? Quando essa entrada acontece, que é o primeiro passo, tá? Quando essa entrada acontece, essa entrada ela vai sofrer uma transformação. Vou colocar aqui, ó, transformação. Que na verdade, vou colocar aqui, já vou voltar nesse termo transformação, mas eu vou colocar aqui que vai sofrer um processamento, tá? Vai sofrer um processamento. Quer dizer, esse material ele vai ser convertido em alguma coisa. Eu vou até colocar aqui um símbolozinho aqui de reciclável, sei lá como é o nome desse símbolo, para indicar que está acontecendo um processamento. Depois que esse processamento acontecer, então tem uma saída. Essa saída a gente chama, se aqui a entrada chama de input, a saída a gente chama de output. Essa saída é o que? É o produto ou o serviço que foi gerado através da transformação dessa entrada. Então veja, a gente tem uma entrada, essa entrada sofre então um processamento, esse processamento então gera uma saída e essa saída ela vai gerar um feedback, o que chama de retroalimentação para novas entradas, novos processamentos, novas saídas. Porque quando tem uma saída, isso aqui gera uma informação. Essa informação eu posso retornar para a entrada para que eu possa fazer novos processamentos e aprendendo e ajustando o sistema. Aí se você for na entrada, na ideia do carro, você tem o quê? Você tem matéria-prima do carro entrando, componentes eletrônicos, pneu, Você tem um processamento, que é quando acontece a montagem do carro, e você tem a saída, que é o carro em si. Só que esse processo gerou informações. Por exemplo, digamos que aqui no processamento aconteceu um erro. No final, eu vou ter informação desse erro. No final, alguma coisa vai me sair de aprendizado. E esse aprendizado volta para a entrada aqui, ó. Lembra que entra aqui não é só matéria-prima, o que entra aqui também é informação, é energia. Essa informação, ela volta a ser processada novamente. E aí, eu posso te dar agora nomes que podem cair em concursos. Por exemplo, entrada pode cair como importação. Eu vou até colocar de amarelo aqui, que é para diferencial. Entrada pode cair como importação. Quer dizer, você importa os recursos, as entradas, os inputs, então vai sofrer um processamento. Esse processamento a gente chama de transformação. Por quê? Porque as entradas vão ser transformadas em alguma coisa. E aí você tem a saída, o output, que também vai acontecer alguma coisa aqui. A gente chama de exportação. É quando chega no final e aquele produto final vai ser exportado. E aí isso gera um feedback que vai retroalimentar o sistema. Então eu também vou colocar bem aqui, ó, feedback. E na verdade só aqui você já tem 4 características do sistema, que é a importação, que vai ser as entradas, a transformação, que é esse processamento dos recursos, a exportação, que é essa saída, o produto ou serviço finalizado, e o feedback ou retroalimentação, que é as informações que vão sair daqui do final, que vão permitir ajustes para uma próxima entrada, processamento, saída. Beleza? Isso já tem aqui 1, 2, 3, tem 4 características aqui já de sistema aberto. Além disso, vou colocar aqui como segundo, a gente também tem um bagulho chamado ciclo de eventos. O ciclo de eventos nada mais é do que padrões repetitivos. Então você vai ver que nesse processo aqui, ó, que a gente acabou de falar, muitas vezes se repetem situações, se repetem eventos, se repetem atividades. Por exemplo, aqui, se eu estiver fazendo o processamento de um carro, vai ter um momento que não importa qual seja o carro, eu vou ter que colocar um pneu lá, uma roda lá. Eu vou ter que colocar um acabamento, eu vou ter que colocar uma pintura. Então, existem eventos que o tempo inteiro se repetem, beleza? Como terceira característica,
que na verdade não é terceira, né? Porque eu já tive aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? É nosso terceiro ramo, mas já é a nossa sexta característica. Eu tenho uma tal de entropia negativa. A entropia negativa é meio que uma energia que impede a desorganização. Energia que impede desorganização. Fica mais fácil de você entender o que é essa entropia negativa se eu te explicar o que é entropia, né? Então veja bem, para ser bem simples, o que acontece? Tudo na nossa vida tem a tendência de se desorganizar. Por exemplo, se você não varrer a casa, ela tende a ficar suja. É natural. Você não se esforça para sujar a sua casa. Você não chega da rua jogando areia na casa. Não existe um esforço, mas naturalmente, a sua casa é um sistema que tende à desordem, tende à bagunça. Se você não arrumar a sua cama vai ficar bagunçada, cada vez mais bagunçada. Se você não arruma o guarda-roupa fica cada vez mais bagunçado. Se você não lava a sua roupa, as suas roupas vão acumulando, vão se desorganizando, vão se bagunçando. Então, a mesma coisa, se você não limpa seu e-mail, vai chegando e-mail, sua caixa de entrada tá ficando cheia, se você não apaga o que é inútil, daqui a pouco tá uma maior bagunça a sua caixa de entrada. Então, as coisas têm uma tendência natural de se desorganizarem. Essa tendência a gente chama de entropia. Então, todo o sistema tem essa tendência de se desorganizar. E o que acontece? Aí você precisa aplicar uma força para vencer essa tendência de desorganização. Ora, se a entropia é a tendência de se desorganizar, a entropia negativa é a energia, é a força que você aplica para não deixar que isso aconteça, para vencer a entropia. Então é quando você vai lá e limpa seu e-mail, é quando você vai lá e limpa sua casa, quando você vai lá e organiza suas roupas, lava suas roupas, organiza sua cama, quando você vai lá, o seu próprio corpo, se você não deixar, não cuidar, ele vai se desorganizando. Se você não tomar banho, você vai começar a ficar suado, começar a ficar fedendo. Você começa a virar uma bagunça. Então o que você faz? Você vai lá no banheiro, toma uma ducha, toma um banho, liga o chuveiro. Aí você aplica uma energia negativa, uma entropia negativa para vencer essa desorganização do seu corpo. Isso é entropia negativa e essa entropia também está dentro do sistema. O sistema, as entradas, as saídas, os inputs, a transformação de um carro no que quer que seja, vai ter a tendência de se bagunçar. Se não tiver ninguém de olho, se não tiver ninguém olhando os defeitos que estão acontecendo, se não tiver ninguém na empresa vendo a reclamação de cliente, se não tiver alguém aplicando esforço para botar as coisas no rumo, as coisas tendem a se bagunçar naturalmente, sem o esforço de ninguém. É natural, certo? Então a entropia negativa é essa tentativa, essa aplicação de energia para vencer essa desorganização natural nos sistemas. Beleza? Vamos lá, prosseguindo. Aí vou puxar aqui mais um ramo que é o número 4, tá? E aí eu vou falar de uma parada chamada homeostase ou homeostase dinâmica, né? O que é a homeostase dinâmica? A palavra-chave aqui é equilíbrio. Todo sistema tende a ficar desequilibrado. Todo sistema tende a se desequilibrar. Essa tentativa de manter o sistema em equilíbrio se chama de homeostase. Então, o tempo todo o sistema vai se adaptando para manter esse equilíbrio. Ponto. Acabou, não tenho o que falar mais. Vamos lá, isso é mais que suficiente para você acertar questões sobre homeostase, porque toda vez que cai questão sobre homeostase, basicamente vai falar sobre esse equilíbrio e ponto, e não fala mais nada além disso. Então vamos prosseguir. Aí eu vou colocar aqui mais um ramo, 5, e a gente vai falar sobre diferenciação. A diferenciação nada mais é do que a especialização de funções. O que também não tem muita coisa para dizer aqui, a não ser o fato seguinte. Um sistema, ele é composto de várias partes, certo? Tá aqui, eu coloquei várias bolinhas e isso tudo aqui é um sistema. Ele é composto dessas várias bolinhas. Mas cada bolinha dessa tem uma função. Cada bolinha dessa faz um trabalho específico, faz um trabalho diferente. Então, cada parte do sistema tem uma função especializada, uma função específica, uma função diferente uma da outra. É isso que é a diferenciação, é a especialização dessas funções. E, para finalizar aqui, a gente tem um conceito que eu vi bastante cair, que é o conceito de equifinalidade.
O conceito de equifinalidade é basicamente dizer que há diferentes caminhos para alcançar o mesmo objetivo. Vários caminhos levam a Roma, não é isso que se fala, né? Vários caminhos levam a Roma, enquanto para chegar a Deus só tem um caminho, que é Jesus. Para chegar a objetivos dentro de uma organização, existem vários caminhos. Então, o conceito de equifinalidade, equi, né, de mesmo finalidade final, ou seja, o mesmo final. Eu posso seguir vários caminhos, várias formas de resolver um problema dentro da organização para alcançar o mesmo objetivo que eu quero. Ponto final. E aí você vê na tela nesse momento uma questão para a gente falar sobre esse assunto. A abordagem dos sistemas abertos, olha aqui a palavra sistema aberto aparecendo novamente, representa um importante marco na evolução do pensamento no campo da administração. Um sistema aberto está em contínua interação com o ambiente, em que se insere e apresenta um conjunto de características, que foi o que a gente acabou de falar, de ensinar, que lhe são próprias. Em um dos modelos conceituais mais conhecidos sobre a abordagem de sistemas abertos, Katz e Kahn, olha o nome desses dois autores aqui, propõem que uma das características das organizações como sistemas abertos é que elas tendem à multiplicação e à elaboração de funções, substituindo padrões gerais por funções especializadas. Qual dessas características diz que as partes do sistema vão se especializando, tem sua função característica, sua função especializada? Ora, é a característica chamada diferenciação, que foi o que a gente acabou de ver. Por quê? Porque a homeostase dinâmica é tender ao equilíbrio. A entropia positiva é, na verdade, o contrário de entropia negativa, que foi o que eu te falei, que é a tendência natural das coisas se desorganizarem. A multifinalidade, eu acredito que ele substitui isso aqui de multifinalidade por equifinalidade, que na verdade não tem nada a ver, isso aqui não existe. E você tem aí o processamento de expansão, que também não está aqui dentro do que a gente está falando. Então, basicamente, sobrou diferenciação. O que me chama a atenção aqui, ó, é como ele utiliza a palavra sistema aberto, cadê? Sistema aberto, ó. Você vê muito isso em questões de teoria sistêmica da administração. Vamos prosseguir. Bom, agora eu quero te falar sobre os princípios dessa teoria sistêmica. E aí eu tenho 3 princípios para te falar. O primeiro é o princípio do expansionismo. O segundo, mas não menos importante, é o princípio do pensamento sintético. E o terceiro é um bagulho chamado teleologia. Nada disso aqui é muito difícil de entender. Vamos lá. O que é o expansionismo? Pensa o seguinte, o que é expandir? Eu tenho algo aqui e de repente ele se expande. Você já colocou gelo na geladeira, água na geladeira? Quando a água vira gelo, a água se expande. O que é expansão, então? É algo que está num tamanho, ficar num tamanho maior. Ou algo que está sendo visto de uma forma, ser visto de uma forma maior. Então, o expansionismo, para a teoria sistêmica, é dizer o seguinte, que cada sistema está inserido em um sistema maior. É mais ou menos isso aqui, ó. Imagina que você tem, vou colocar para o lado daqui. Imagina que você tem um setor de vendas, você tem um setor de marketing, você tem um setor financeiro, e você tem outros setores. Você tem um setor de recursos humanos, você tem outros setores. Querendo ou não, gente, o setor, por exemplo, de marketing, ele também é um sistema. Por quê? Porque aqui dentro do setor de marketing, você tem um setor, por exemplo, você tem o setor de mídia social, você tem o setor de design, você tem o setor de copywriting, você tem vários setores. Se você for olhar ainda mais isolado, você vai ver que também existem outros setores. Por exemplo, aqui mídia, você vai ter que ter um setor de fotografia, vai ter o setor de vídeo, enfim. Basicamente, o que significa isso? Cada parte do sistema, ele também é um sistema que faz parte de um sistema maior. Então, se eu tenho isso aqui é uma parte de um sistema, certo? Aí tem aqui vários componentes que são parte de um sistema também. Eles unidos, ó, eles fazem parte de um outro sistema.
que também fazem parte de um sistema maior. E eu posso acabar pegando outro aqui e expandindo cada vez mais. Então, deixa eu apagar tudo isso aqui para não ficar atrapalhando. Então, o que é o expansionismo? Todo sistema está dentro de um sistema maior. E o que é o pensamento sintético? Vamos lá. O pensamento sintético ele vem dizer o seguinte: devemos analisar as partes para entender o todo. Então, eu não posso olhar para marketing isoladamente. Eu preciso olhar para marketing e como ele se relaciona com vendas, como ele se relaciona com financeiro, como ele se relaciona com o RH, como o RH se relaciona com a venda, como a venda se relaciona com o financeiro. Então, todo sistema tem as suas partes e essas partes interagem entre si. Se eu quero entender o todo, eu preciso entender as partes e as relações que essas partes têm entre si para formar o todo. Esse é o pensamento sintético. Contrário do pensamento analítico, que ele faz o caminho inverso. Ele tenta entender o todo para chegar nas partes. Esse aqui não. Esse tenta entender nas partes e ele vai sintetizando, por isso o pensamento sintético. Sintetizar é unir. Ele vai unindo as partes para entender a interação entre elas, para compreender o todo. Essa é a ideia do pensamento sintético. E aí a gente tem a parte da teleologia. O que é a teleologia? A teleologia é entender o seguinte. Aliás, preciso estar a entender, né? A teleologia ela diz o seguinte: todo sistema tem um propósito. Então você tem lá uma empresa, qual o propósito? Dar lucro. Você tem um hospital, qual o propósito? Prestar um serviço de saúde. Você tem uma escola, qual o propósito? Prestar um serviço de educação. Todo sistema tem um propósito. O sistema digestivo no teu corpo tem um propósito. O sistema neurológico tem um propósito. Todo sistema é um conjunto de partes interdependentes que se relacionam entre si e tem um propósito. Isso é teleologia. Agora, no meio disso tudo aqui, eu preciso te trazer só mais um conceito, que não é um conceito que eu gostaria de colocar aqui. Eu vou tirar isso daqui e vou colocar bem aqui a seguinte palavra: sinergia. Aliás, eu vou colocar mais lá para cima. Sinergia. Isso aqui é bem fácil de entender. Entenda o seguinte: se eu tenho aqui um componente de um sistema que vai interagir com outro componente de um sistema, que vai interagir com outro componente, com outro componente, com outro componente, com outro componente, essa interação que acontece aqui entre eles é que faz o sistema funcionar. Ou seja, essa interação aqui, ela precisa ter essa sinergia, que é o quê? A sinergia, então, ela vai ser uma cooperação. Todas as partes do sistema vão cooperar entre si. E é aqui que a gente tem o seguinte conceito: ó. O todo é maior que a soma das partes. Em outras palavras, quando o sistema ele interage, quando os componentes do sistema interagem entre si, essa interação, essa sinergia, ela provoca um resultado que é muito maior do que como se eles estivessem fazendo o mesmo trabalho, só que isoladamente. Porque se algo está fazendo o trabalho de forma isolada, ele não é um sistema. Mas a partir do momento que ele faz um trabalho e isso coordena de maneira sinérgica com outro componente, que coordena com o outro, você tem uma sinergia, e essa sinergia é a soma da interação dentre essas partes que estão causando um resultado que é muito maior do que essas partes isoladas. Esse é o conceito. E aí eu quero te trazer uma questão. Então, por exemplo, olha só. Quando as partes de um sistema se ajudam mutuamente e o resultado do sistema passa a ser maior do que a soma das partes, temos o efeito da... Aí você tem sinergia. Aí você também tem outras questões aí sobre equifinalidade, sobre homeostase, sobre expansionismo, pensamento sintético, etc. E mais lá embaixo no material, você vai encontrar mais questões ainda para você resolver. Eu espero sinceramente que você tenha gostado dessa aula e a gente se vê numa próxima teoria. Se você quiser fazer parte, se matricula no ADM Academy e vem ser meu aluno, para que você possa estudar comigo, baixar todos esses materiais lá e vir fazer parte com a gente, tá bom? A gente se vê na próxima.